Esse é o jeito mais fácil. O que eu estou fazendo aqui é evitar de depois ter que ficar digitando coordenada por coordenada. Olha esse macete aqui. Beleza, peguei todas as minhas coordenadas. Lembra que eu falei para vocês que vai ficando tudo guardado aqui? Olha isso aqui, ó. Você seleciona tudo, Ctrl C, joga num bloco de notas no computador, ó. Ctrl V. Aí você vem e apaga tudo. Deixa só as coordenadas. Como é que você faz isso? Seleciona toda essa parte, Ctrl C, Ctrl H. Ctrl H é o software, é o atalho para substituir. Copia e você vai substituir por nada. Olha lá, substituiu tudo, tá vendo? Agora você vai substituir essa outra parte, Ctrl C, Ctrl H para substituir, vai substituir por nada. Já substituiu. A parte aqui, ó, Ctrl C, Ctrl H, Ctrl V, e aqui você vai substituir por ponto e vírgula. Por quê? Porque depois nós vamos puxar isso aqui para o Excel. E ponto e vírgula no Excel, lá ele vai separar as colunas. Entendeu? Aqui, ó, altitude, a mesma coisa. Está vendo que tem muita altitude zerada? É por conta dos pontos que eu peguei por imagem de satélite, entendeu? Ó, ponto, o que é ponto, você vai substituir por vírgula. Ó, substituiu tudo. E aí vem apagando os espaços, ó. Ô, turma, esse macete aqui que eu estou falando para vocês, locação de obra, por exemplo. Aqui eu salvo o arquivo, vou dar um nome aí, eu vou bem na área que a gente está trabalhando, o teste, vou colocar pontos para planilha. Planilha. Salvar. Tá vendo esse arquivo aqui que eu gerei, gente? Isso aqui é um arquivo de é um TXT. Um exemplo. Se você estiver trabalhando numa obra e for fazer, por exemplo, a locação de um condomínio, por exemplo, ou de um loteamento, vocês vão locar um loteamento na estação total. Então, para você carregar a estação total com as coordenadas que você vai lá em campo, locar em campo, é esse arquivo que você gera, o TXT. Você gera um TXT e depois você importa para dentro da estação total e é com ela que você vai fazer a locação da obra. Você entendeu? Então, esse arquivo TXT, ele tem mais essa utilidade. Já salvei e vou fechar. Agora eu puxo isso aqui no Excel. Olha isso aqui. No Excel. Abri o Excel, dados, de texto. Ó. E vou lá pegar o arquivo. Bloco de notas. Aliás, teste, né? Pontos para planilha. Aqui. Carregar. Tá aqui. Agora ela já está em planilha. E por que eu transformei ela para Excel? Em planilha. Porque nossa planilha ODS não é uma planilha. Agora daqui para lá é copiar e colar. Mas aí a gente já consegue colar tudo de uma vez. Então aqui para a GEL eu trabalho com duas casas só depois da vírgula. Aí. E para altitude 3. Aí. Tá aí. Então agora eu vou abrir a minha planilha ODS, que eu vou usar como modelo. Depois eu vou mandar uma planilha ODS para vocês aí também, viu, turma? Vocês têm aí. Aqui. Vou abrir essa aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui para nós. Ó. Aqui eu vou colocar outros códigos aqui, ó. Tarará. Só para confundir, depois nós. LD3, ó. Ó. Deu. Beleza. Tá aqui. Ó.
Tá, essa é a nossa planilha. Então, agora nós vamos montar uma planilha com esses dados aqui. Tá vendo? Como é que eu gosto de fazer, turma? Para ficar mais prático, aqui na planilha, fica muito mais prático, tá? É bom você já sair com norte. Eu já venho aqui, copio meus perímetros, meus pontos, esse trecho dos pontos, e eu já colo aqui um monte. Por quê? Porque depois, é como eu sempre falo, fica sempre mais fácil a gente alterar ao invés de criar, entendeu? Fica sempre mais fácil. O texto está ali, você só vem por cima. Aqui, ó. Então tá lá minha planilha. Agora vamos ver até onde que vai a hora que eu jogar minhas coordenadas. Ó, as coordenadas que eu vou jogar é essa. Ó, ela vai até aqui, ó. Aí eu venho, apago o resto. Pronto. Só apagar o resto. Então eu vou trabalhar até aqui. Já coloquei minhas coordenadas este. Agora eu vou colocar minhas coordenadas norte. E vou colocar minhas altitudes. É como eu falei, as altitudes aqui elas estão zeradas, porque eu peguei na imagem de satélite, tá, pessoal? As do RTK vai vir com as altitudes. Tranquilo, tá? Só que eu peguei elas da imagem de satélite por um motivo. Vocês vão ver qual que é. Então, já coloquei minhas coordenadas aqui. Essa já está feita. Eu vou até pintar a parte que a gente já fez. Vai ficar mais fácil. Ó, já colocamos isso. Já colocamos isso. E já colocamos isso. Perfeito? Agora, vamos colocar o próximo. A numeração dos vértices. Eu vou abrir o AutoCAD. Olha aqui, ó. E eu vou o primeiro vértice. Agora eu vou dar nome para ele. C68-M-1129. E a altitude? 231.593. 231.593. Tá vendo? Tá batendo. Depois do próximo ponto. C68-M-1382. Altitude. Tá aqui. Agora, o que eu vou fazer? A altitude desse é 263, né? 263,127. Agora, o que eu vou fazer? Como esses meus vértices todos vão ser vértice V, eu vou ver qual que é o último vértice V que eu usei lá no CIGEF. Ah, ou então na anotação que eu fiz, vamos imaginar que eu seja um cara organizado, vamos dizer, imaginar que eu seja um cara organizado. Então, eu tenho tudo anotado. Eu usei o último vértice V, foi o V900. Então, eu vou começar pelo V901. Os vértices V é a mesma coisa dos vértices M. Eles também não se repetem, eles são únicos, entendeu? Vamos imaginar que eu não sou um cara organizado, que eu não anotei. E aí é só eu ir no CIGEF. E lá naquele pesquisar por placa, que eu vou saber se essa placa foi usada ou não. Entendeu? Então vamos imaginar que a última que eu tenho usado é a 900. E aqui eu vou usar a 901. Olha como é simples. Como aqui é tudo vértice V, aqui na planilha ODS é a mesma do Excel, ó, a mesma função. É só eu clicar, puxar e arrastar, ó, que ele numera automático para mim. Tá vendo?
Então, eu vou puxar e já vou arrastar para tudo. Olha lá, são 23 vértices. E agora? Agora é simples. Eu venho de trás para frente. O último não vai ser esse? Eu digito aqui no último. C68, traço M, traço 1130. Altitude, 224,767. Está aqui. O penúltimo, C68, traço M, traço 1128. Altitude, 229,215. Tá certo. E o antepenúltimo, C68, traço M, traço 1381. A altitude está certo lá, 238. O que eu acabei de fazer, turma? Coloquei também agora, acabei de terminar de fazer o preenchimento do meu marco. Agora, então, eu já tenho o marco e as coordenadas todas preenchidas já. Você viu desse macete? Dá também, tá, turma? Para vocês ir pegando uma por uma e digitando aqui. Dá também. Se fosse um levantamento só de 4 vértices ou de 5, eu ia fazer isso aqui. Mas aqui eu já estou mostrando um macete para agilizar quando você está trabalhando com muitas coordenadas, né? E agora? Agora é botar as precisões. Onde que estão as minhas precisões? Lá no meu levantamento. Então, vamos ver? O do 1129. Aqui, o do 1129. Qual que é as precisões? Está aqui, ó. 0,01 na norte. 0,01 na norte. 0,01 na este também. E na altitude 0,02. Está aí. Qual que é o próximo vértice? C68, M1382. Que é esse. Qual que é minhas precisões? Essa deu tudo zerado, ó. Então, eu coloco 0, 0 e 0. Agora, só que agora já vem de um vértice V. O vértice V, gente, quando é por paralela, vai ficar zerado, entendeu? Aí você coloca tudo zero. Os levantados por RTK, conforme eu mostrei aquela planilha aquela hora, e vou mostrar de novo, olha aqui. Ó, vou mostrar esse aqui. Ele vem com as precisões, tá? Tá aqui, ó, zerado esse. Ó, tá aqui, ó. 0,34, 0,03 e 0,04. É só colocar lá também, tá? Então, vamos lá, vamos voltar. Então, a precisão dos meus vértices V todos vão ficar zerados. E aí eu tenho os últimos pontos, os 3 últimos que são do levantamento. 1381. 1381. Está aqui. Minhas precisões, tudo zerado também. Então, eu venho aqui e coloco 0, 0 e 0. Meu outro ponto, 1128. Vou lá no meu processamento, 1128. Minhas precisões, 0, 0 e 0,1 na altitude. Então, eu coloco 0, 0 e na altitude 0,1. E meu último ponto, 11,30. Está aqui, 11,30. Vamos ver as precisões dele. Tudo zerado, 0, 0, 0. Eu venho aqui e coloco 0, 0 e 0. Entendendo? E o que nós fizemos? Acabamos de terminar de preencher também os erros. Acabamos de terminar a parte mais complexa da planilha, que é justamente
coordenadas e erros.